Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de materiais têxteis. Hoje a gente vai conversar sobre as tramas de tafetá. A primeira coisa que eu preciso observar em qualquer receita de trama é o posicionamento do urdume e da trama. O urdume é de uma única cor? Existe uma sequência de cores para o urdume? A trama é de uma única cor? Existe uma sequência de cor para a trama? Essas são as perguntas que vocês vão precisar fazer o tempo todo para compreender qual é a sequência de tramagem utilizada para configurar aquele tipo de tecido específico. Essa sequência de passagem entre trama e urdume a gente chama de urdidura. Para compreender qualquer receita de urdidura de tecido, sempre observamos no sentido da horizontal, da esquerda para a direita, e da vertical, no sentido de baixo para cima. Quando observamos esses cruzamentos entre trama e urdume, percebemos que há uma repetição idêntica ao longo do comprimento do tecido e ao longo da sua largura. Esses módulos de repetições denominamos como rapport. O rapport da urdidura nada mais é, então, do que a configuração de repetições dos cruzamentos de trama e urdume para a construção do tecido. Pois bem, então a primeira trama que a gente vai construir é a trama de tafetá. Então o que eu preciso observar primeiro é qual é a sequência e as cores do urdume e da trama. Neste caso, o meu urdume ele é todo preto e a minha trama é toda branca. Ou seja, não há uma configuração, uma combinação de cores no urdume ou na trama, né? Todos são iguais, o urdume é todo preto e a trama toda branca. Então, quando eu vou transferir a receita para o tiar, no meu caso, o meu urdume vai ser todo amarelo. Então, lembrando que o urdume ele é o primeiro fio a ser passado no tiar, no sentido do comprimento, eu vou fazer essa passagem de linha, então, no meu tiar. Vou deixar uma ponta de 10 centímetros e vou começar a passar o fio do urdume de um lado para outro, preenchendo os espaços indicados no tiar. Muito bem, então para começar nós iremos aprender a tramar a urdidura de tafetá 1 para 1. Neste tipo de tecido, trama e urdume se entrelaçam de modo sequenciado e combinado em ângulos de 90 graus. Na primeira trama, podemos observar que ela passa por baixo do primeiro urdume e por cima do segundo urdume, enquanto que a segunda trama passa primeiro por cima do primeiro urdume e por baixo do segundo urdume. Ou seja, ela faz o mesmo movimento, porém de modo alternado com relação à primeira trama. Então, quando se observa as duas primeiras tramas com relação aos dois primeiros urdumes, percebe-se uma combinação de passagens que vão se repetindo ao longo de todo o tecido. Então, aplicando a receita de fato na urdidura de um tecido no tiar, eu sempre vou começar a minha tramagem pelo mesmo lado do tiar. Então, com o auxílio do abridor de cala, eu vou começar a fazer a separação dos urdumes para passar a trama por entre eles. Então, a primeira passada, seguindo a sequência, sempre um por cima, um urdume por cima e um urdume por baixo. Com a cala aberta, então eu vou passar a navete carregada de linha por dentro a cala que foi feita. A navete vai passar o tiar de um lado para outro. O abridor de cala
vai abrir a cala de um mesmo lado do tiar. A linha da trama sempre tem que ser passada um pouco na diagonal, para que ela dê o espaço necessário da largura do tecido. Logo em seguida, o que vai fazer a linha da trama chegar até o ponto máximo do tear é o pente. Então, a sequência de urdidura é utilizar o abridor de cala para sequenciar a passagem da trama por entre os urdumes. Por dentro da calha passa-se a navete carregada com fio e logo na sequência usa-se o pente para chegar o fio da trama no seu devido lugar. Esse movimento ele vai sendo repetido até a conclusão do tecido.